Hola, buenos días, ¿todo bien? Todo bien. Necesito la firma y la aclaración, por favor. Gracias. Firma. Firma. O que é firma, meu Deus do céu? Vamos lá. Firma deve ser assinatura, né? Vim aqui fazer um documento. Aqui tem um espaço. Firma deve ser assinatura, mas aclaração, o que é isso? Aclaração, claro. Tem que fazer claro, fazer bonita a assinatura. Vou fazer aqui, ó, bem bonitinha, assinatura clara, como ela pediu. Aclaração deve ser isso aqui, não é possível? Claro que é. Claro, aclaração tá aqui, perfeito. Acá. Sí, pero necesito la aclaración. Falta la aclaración. Já fiz bonito, tá aqui, tá claro. Já fiz claro aqui a assinatura. Você é aclaração. Você já passou por algo assim? Escutar uma palavra e ter certeza absoluta do que significa. Mas aí você vai ver e deu na trave, não é exatamente aquilo que significa, é outra coisa. Se você se identificou com isso, fique aqui nesse vídeo, que hoje eu vou falar sobre um dos maiores sabotadores de quem fala português e está tentando aprender espanhol, que são os famigerados falsos amigos. Olha, tá vendo? Eu sou da Maninha, eu morei na Argentina por 4 anos da minha vida, em Buenos Aires, estudei lá, morei lá. Só que eu sou brasileira e chegando lá, falando espanhol meia boca, que não servia de nada, tive que aprender na marra, ali no dia a dia, na escola. Fui espanhol argentino de verdade, das ruas, que realmente é falado ali entre as pessoas de meios informais. Quando eu digo na marra, é na marra mesmo, pra ser vergonha, entendeu? Falei tudo errado, deram risada de mim, mas eu fui firme e forte, até que hoje sou fluente, me dou muito bem na Argentina. Inclusive, as pessoas sempre acham que eu sou nativa de lá. Eu falo as coisas, as pessoas nunca, jamais percebem que eu sou de outro lugar, que eu sou brasileira. E esse vídeo é pra você que pensa em se mudar pra Argentina, trabalhar lá, fazer um intercâmbio lá, ou só visitar mesmo a linda cidade de Buenos Aires. Porque assim, quando você chega lá, você pode até estudar um pouquinho de espanhol aqui no Brasil. Perfeito, ótimo que você faça isso. Só que o espanhol que você vai estudar provavelmente vai ser um que nem serve, nem funciona na Argentina, tá? E outra coisa, mesmo pra turista isso, tá? Porque assim, beleza, você se mudar pra lá é ótimo você saber se comunicar com as pessoas de lá, os nativos e tudo mais. Mas pra turista também. Porque se você chegar lá, eles já se tocam que você é estrangeiro, que você é brasileiro, eles podem sim dar golpes. Porque eles estão super acostumados com estrangeiros, com turistas. Então assim, se você chegar lá, vai comprar uma lembrancinha, você pode pagar muito mais caro do que deveria pagar. Só porque pra gringo é mais caro. Então, se você se camuflar ali, fingir que é nativo, as pessoas não vão nem perceber, não vão dar bola, vão te tratar como iguais. Porque, infelizmente, sim, como uma cidade muito turística, tem muito golpe com turista, tem um horror. Porque eu já vi acontecendo tantas coisas, gente. Pelo amor de Deus, ali tem algumas ruas mais conhecidas, a 9 de Julio, Santa Fe, a Florida, que são ruas, assim, de centrinho, parece centrinho da cidade. Tem muita loja, tem muito ambulante, tem muito vendedor. Gente, as pessoas caem em golpe, assim, numa facilidade horrível. Então, tem que ficar alerta sempre com as pessoas que tentam dar golpe em turista. Se você fala como nativo, você já consegue passar batido por isso. Mas enfim, nesse vídeo eu vou falar sobre os falsos amigos, ou falsos amigos, que... Vamos começar pelo começo. O que é isso? Que termo é esse? Por que eu fico repetindo isso? Falso amigo, falso amigo, falso amigo. Que amigo? De que amigo eu tô falando? Que amigo ruim, porque ele é só falso. Gente, falso amigo ou falso amigo é um termo utilizado, assim, muito conhecido para as pessoas que estão no meio, assim, de aprendizagem de linguagens. Que, assim, realmente é um termo bem simples para você entender, que é o quê? São palavras que são parecidas, tanto assim, na parte de escrita quanto na parte falada. Então, podem ser palavras que são escritas diferentes, mas são faladas iguais, ou palavras que realmente são iguais, idênticas, ou palavras que são parecidas, só que tem significado diferente, certo? Então, palavras iguais com significado diferente. Palavras iguais com significado diferente. Isso são falsos amigos. E isso atrapalha muito para aprender qualquer língua. Assim, até no inglês, no italiano, qualquer língua tem palavras que são parecidas e tem significados diferentes. Mas no espanhol e no português, gente, acontece com tanta frequência e é muito comum pro brasileiro. Você chega lá, fala uma coisa achando que significa uma coisa, mas significa outra. E assim, pode dar muito ruim. Então nesse vídeo aqui eu vou falar vários exemplos de falsos amigos. E por que isso acontece? Porque existem as palavras parecidas entre o português e o espanhol. Cara, isso é muito simples de pensar, porque eles vêm da mesma base, da mesma raiz do latim. O português e o espanhol, eles são línguas latinas, provenientes do latim. Então é claro que vão ter muitas palavras parecidas. Só que ao longo do tempo, com a cultura, com a política, com, enfim, os costumes, as palavras vão tendo significados diferentes. Então, apesar de serem palavras parecidas, elas têm significados
completamente diferente, porque o contexto muda, tudo muda, a cultura e tal. Só que aí é exatamente que mora o perigo, porque você vai uma palavra que você já conhece e aí eu vou falar, não, isso aí eu conheço, eu sei, você vai falar português, você fala espanhol. Isso aqui é um problema muito grande das pessoas. É o erro clássico, gente, é o erro clássico. Só que hoje eu vou falar de palavras que realmente são específicas da Argentina, tá? Então, porque, sim, tem muitas palavras que você confunde, português com espanhol. Mas hoje eu vou falar de palavras que você confunde na Argentina. Que se você fala na Argentina, achando que tá falando arrasando, mas na verdade nada a ver com o que você queria falar realmente. E uma história muito engraçada sobre isso, que aconteceu com a minha mãe, na verdade. Porque assim, por que eu me mudei pra Buenos Aires? Por começo de conversa, né? Na verdade, tudo começou em 2019, quando a minha mãe queria ir para Buenos Aires para estudar medicina na Argentina, que é uma coisa assim muito comum de brasileiros. Milhões não digo, mas milhares de brasileiros vão para a Argentina, principalmente para Buenos Aires, para estudar nas melhores faculdades lá, que são ou você estuda em faculdade pública, como pública de graça, que é muito boa, ou faculdades particulares que são muito baratas, também são muito boas. E aí sim, você mora numa cidade incrível que é Buenos Aires, você aprende espanhol, você vê outra cultura e você estuda medicina com professores incríveis e mais barato, ou até de graça. Então a gente foi pra isso, e assim, a minha mãe, ela não sabia falar espanhol, então ela aprendeu também do zero. E ela se dava bem, assim, em ambientes da faculdade e tal. Mas o problema é que, assim, além da minha mãe já não falar muito bem espanhol, ela só convivia com brasileiro. Só convivia com brasileiro. Em casa, obviamente, a gente falava português. E na faculdade, como era cheio de brasileiro, ela só convivia com brasileiro. Só tinha amigo brasileiro, só falava português. E ela só falava espanhol em âmbitos, assim, falava com o professor, né? Claro, tinha aula em espanhol, fazia prova em espanhol, tudo em espanhol. Mas quando ela ia pra mercado, pra farmácia, pra feira, pra, enfim, locais, assim, falar com o vizinho, falar com o síndico do prédio, por exemplo, era um problema, gente, porque ela não tinha, assim, essa manha, essa rapidez de ficar falando, não, era tudo travado, era tudo assim. Inclusive, antes de sair de casa, ela sempre praticava, assim, frases que ela ia usar no mercado, na farmácia, enfim, qualquer local que ela sairia, que ela iria ir naquele dia, ela praticava em casa as frases que ela tinha que falar, palavras e tudo mais. E uma vez aconteceu muito engraçado, que a gente é meio fit, né? A gente come comidas mais saudáveis, sim. E lá em Buenos, essa cultura é muito grande. Inclusive, eles até chamam de mamás almendra, almond moms, que até vem em inglês, que são mães que se preocupam com a saúde dos filhos e que comem, sei lá, coisa saudável, coisa orgânica. E almendra é amêndoa, né? Então, mães amêndoa significa mães que se preocupam com saúde, enfim, são fitness, tá? Beleza, e aí tem muitas lojinhas lá em Buenos Aires de coisas assim, de produtos naturais, que vende, como eu disse, amêndoas, vende cacau, vende coisas assim a granel e tal. E aí minha mãe foi numa lojinha dessas, assim, normal, comprar coisa, e isso era bem recente quando a gente tinha se mudado pra lá, então o espanhol dela tava bem ruim, assim. Mas enfim, não importa, tem que tentar, tem que igual, tem que viver, não adianta parar de viver, tem que continuar a vida, né? E ela foi lá, praticou, antes de sair de casa, as palavras que ela tinha que usar, as frases, mas ela foi lá, comprou, beleza, pediu certinho, e aí na hora de pagar, o moço ali, né, do caixa perguntou, ¿queres una bolsa? ¿Queres una bolsa? E a minha mãe ficou olhando assim, como assim, uma bolsa? Não tô entendendo. E aí ela ficou olhando assim um pouco pro cara, o cara olhou pra ela, e aí ele falou, uma sacola? Uma sacola? Ela, sim, sacola. E aí ele falou o quê? Brasileira. Como assim? Como assim? Vou explicar, tudo pra você a situação. O que acontece? Minha mãe, beleza, falou espanhol lá com ele, não sei o que. E no final, ele falou, queres una bolsa? Que é isso, queres una bolsa? Ele tava perguntando se ela queria uma sacola plástica. Você quer uma sacola plástica? E ela não entendeu. E aí, o cara falou, sacola, você quer uma sacola? E ela falou, sim. E aí ele falou, brasileira. Ou seja, o que aconteceu? Ele percebeu que o espanhol dela era meio diferente, ele meio diferenciado, que tinha um toquezinho meio de fora. Só que ele nem perguntou, né, você é brasileira? Não. Então, na hora que ele perguntou se ela queria uma bolsa e ela não entendeu, aí ele falou sacola, que é a tradução de bolsa, que é sacola. E aí ela falou sim, achando que ele tava falando espanhol, que sacola era espanhol. E aí ele sacou que ela era brasileira. E a minha mãe ficou na vermelhidão, velho. Ela ficou assim, super ultra mega vermelha. Ela falou, meu Deus, olha. Descobriu, porque ela achou que tava arrasando. E na verdade ele tava tipo, eu sabia que você era de algum lugar. Então assim, não tem problema nenhum falar errado. Ela aprendeu, desde então ela sabe que bolsa é sacola. Mas assim, é muito engraçado, porque ela ficou tipo, como assim bolsa? E isso é uma coisa, um aprendizado que você já tem que ter. Porque com certeza você vai no mercado lá em Buenos Aires. Tanto se você for só por turismo, se você for morar lá, você vai no mercado com certeza. E você tem que saber que lá, na verdade, tem uma lei que foi incrementada em 2017, que é proibido o uso de
sacolas plásticas, assim, de graça. Você pode comprar sacolas plásticas. Toda sacola plástica que você usar do mercado, você tem que pagar. Claro, não é muito caro, é uns centavinhos, assim, mas você tem que pagar. Então lá é muito, muito, muito comum você usar sacolas, tipo ecobag, aquelas sacolas meio mais estruturadas pra ir no mercado. Você não usa sacola plástica, você nem vê sacola plástica lá praticamente. Porque ninguém usa. E como é que chama sacola plástica? Bolsa. Bolsa. E aí começam os falsos amigos, que você vê bolsa ou escuta alguém falando bolsa e você pensa, uma bolsa, né? Não é bolsa. Bolsa é sacola plástica, sacola de mercado, sacolinha, sabe? Sacolinha, aquelas sacolinhas mais fininhas, mais frágeis. Bolsa. Bolsa. Tá, Ana Maninha, mas então como é que eu falo bolsa? Porque, né, a minha bolsa, tô usando uma bolsa. Gente, aí começa a confusão dos falsos amigos. Vamos lá. Então você já sabe que bolsa é sacola plástica. Então numa frase alguém pode falar, ¿queres una bolsa? ¿Queres bolsa? ¿Tenés bolsa? Tá, perfeito. Agora pra você falar, nossa, é minha bolsa aqui, eu tô usando uma bolsa, ou você quer elogiar a bolsa de alguém, por exemplo, você vai falar carteira. Carteira. Então assim, já começa todo o negócio. Porque como assim carteira? Carteira não é carteira? Como assim carteira não é carteira? Não, que vai... É uma bola de neve, assim. O argentino gosta de complicar as coisas. Porque pra nós é tão fácil, gente. Sacola plástica é sacola. Carteira é carteira. Não. Bolsa é sacola plástica e carteira é bolsa. Bolsa de mão, bolsa, assim, sabe? Então se você quiser elogiar alguém ou falar da minha própria bolsa, eu tenho uma carteira linda y grande. Tenho uma carteira marrón. La cartera que tiene ella, re linda. Então, assim, carteira, gente. E qualquer tipo, tá? Pode ser, assim, de carteira de qualquer material. Carteira é bolsa, bolsa é sacola plástica. Então, como é que fala carteira? Carteira, que tu guarda cartão, que tu guarda dinheiro, que tu guarda... Como é que fala? Gente, aí começa de novo. Vamos lá. Já tá toda uma volta, né? A gente tem bolsa, a gente tem carteira. Carteira se fala na Argentina bilheteira. Bilheteira. E faz sentido até. Por quê? Por que faz sentido, Maninha? O que tem a ver bilheteira? Porque é o lugar que você bota os bilhetes. Os bilhetes. E os bilhetes, gente, são as notas de dinheiro. Então, se você quiser falar um bilhete de 10, um bilhete de 10 pesos, um bilhete de 100 pesos. Ninguém usa 10 pesos, tá? 10 pesos não vale nada hoje em dia, gente. É a partir de 1000 que tu usa, né? E aí faz sentido, né? Porque na bilheteira você bota bilhetes, faz todo sentido. Então, eu tenho uma bilheteira negra. Ella tiene una billetera blanca, una billetera roja. E lembra, também é feminino, assim como no português, a carteira, la billetera. Então, el bilhete é tipo assim, é que a gente não fala o bilhete, né? A gente fala a nota de 10 reais, a nota de 100 reais, né? Eles falam el bilhete, é masculino. El bilhete va en la billetera. Além de bolsa, carteira, bilheteira, bilhete, a gente tem, na verdade, mais 3 palavras para confundir mais ainda. O brasileiro chega lá e assim, ó, é uma confusão imensa. A próxima palavra que eu vou ensinar pra vocês é bolso. Mas você acabou de falar que tem bolsa. O que é bolso? Ah, é bolso, né? Gente, pelo amor de Deus. Isso é uma confusão tão grande. Bolso não é bolso do casaco, bolso da calça. Não. Bolso, no caso bolso, gente, é uma bolsa grande. Então, assim, é meio que uma categoria mais ampla de uma bolsa. Então, uma mochila pode ser um bolso. Apesar de terem a palavra mochila, que é bem mais usada, mas assim, um bolso seria aquelas mochilas que não são mochilas. Por exemplo, sabe aquele que parece uma sacola assim que você bota como se fosse uma mochila? Vou botar foto aqui pra vocês verem melhor. Isso é um bolso. Ou aquelas malas de viagem que você carrega na mão, que são um pouquinho grandes, assim, um bolso. Então, qualquer coisa que não seja uma bolsa, assim, sei lá, tiracolo, uma bolsa mais bolsinha, aquelas bolsas mais arrumadinha e que não seja uma mochila, é meio que um bolso. Então, é uma coisa mais abrangente. Se você não sabe o que é, você fala bolso. Na terminal del tren, te olvidaste tu bolso. Deus mío. Então, assim, vamos lá, de novo. Temos bolsa, que é sacola plástica. Temos bolso, que é qualquer tipo assim de mochila, de bagagem, de coisa assim que não seja uma bolsa realmente. Temos carteira, que é bolsa. Temos bilheteira, que é carteira. Temos bilhete, que é nota. Então assim, gente, é por isso que é muito complicado. Você chega lá, você acha que vai arrasar falando carteira,
E na verdade carteira é bolsa. Entendeu que é uma confusão? Até pra explicar pra você, já tô toda embolada aqui. Então assim, já falo pra você anotar as coisas aí, bota aí. Bilheteira, carteira, carteira, bolsa, bolsa, sacola, bolso, mochila barra bagagem barra coisas que não são exatamente uma bolsa. Bilhete, nota. Tá, então assim, já vai anotando aí no caderno, porque assim, é muita informação e você acaba se perdendo. E, como eu sempre digo, pra aprender um idioma novo, um dialeto novo, um sotaque novo, o segredo é a constância, gente, a constância. Então você não vai aprender isso de primeira, você não vai lembrar isso de primeira. Não, demora um tempo, mas anota aí no caderno, já grifa, já faz um negócio, faz um desenho até, gente. Tem gente que aprende melhor com desenhos, assim, pra lembrar, porque é muito confuso. E, tipo, não faz sentido pra mim uma carteira ser uma bolsa, entendeu? Ainda mais que no português a gente usa carteira pra falar de mesa também, né? Tem gente que fala assim, na escola tem várias carteiras. Então, gente, realmente é cada vez pior. É uma bola de neve, um buraco que você se enfia, que assim, as palavras não têm significados muito diferentes sendo a mesma palavra, entendeu? Outra coisa, vamos lá, voltando com bolso. Como é que fala bolso, então, né? Se bolso não é bolso de casaco, como é que fala bolso de casaco? Bolsillo. Bolsillo, ou seja, é um bolso pequeno, porque esse isho é diminutivo. Não é sempre ito, né, que a gente aprende espanhol, acho que tudo diminutivo é ito, o perro, o perrito, a casa, a casita, nem sempre. Eles também têm o isha, ou isho, para diminutivo de algumas coisas. Então, nesse caso, bolsillo é o diminutivo de bolso, que daí é realmente bolso de calça. Então, tu bolsillo, el bolsillo de tu pantalón. El bolsillo de tu buzo. Essa é outra palavra nova, gente. Essa palavra argentina para moletom. Buzo é moletom. Que em outras espanhóis, outras vertentes do espanhol, tem outras palavras para moletom, mas na Argentina é buzo. Então, el bolsillo de tu buzo, el bolsillo del pantalón, el bolsillo del bolso, pode falar, bolsillo del bolso, el bolsillo de la cartera, el bolsillo de la billetera, el bolsillo de la billetera. Gente, isso já é bem difícil de falar, tá? El bolsillo de la billetera, el bolsillo de la billetera, el bolsillo de la billetera, el bolsillo de la billetera. Olha isso, já viram como é que fala? Um trava-línguas, gente, difícil, tá? Então agora você já sabe, bolsillo é bolso. Então, é muita coisa, gente, muita coisa. Então, agora você já sabe o significado dessas 6 palavras em espanhol argentino. Bolsa, bolso, bolsillo, carteira, bilheteira e bilhete. 6 palavras novas aí, que são muito parecidas entre elas, que têm significados totalmente diferentes em português. Mas, enfim, gente, tem que aprender. E como que aprende? Escutando, tá? Escutando, repetindo, escrevendo, falando, pronunciando e fazendo frases. Cara, essa é uma das melhores jeitos de aprender. Faz uma frase com todo... Eu vou fazer uma frase agora, vou fazer uma frase com essas 6 palavras, vamos pensar. Não vai fazer muito sentido, né? Mas vamos pensar, por exemplo. Eu tenho um bolso muy grande, que adentro tiene una bolsa, que tiene mi nueva cartera, donde tengo muchos bolsillos. Y en uno de estos bolsillos tengo mi billetera, que no tiene ningún billete. Lamentablemente, ningún billete tiene. Então, olha isso, é uma frase que eu mudei com as 6 palavras novas. Eu vou pedir pra você botar aqui nos comentários outra frase, só que usando essas 6 palavras, são super parecidas. Bota aqui nos comentários, eu quero ver a criatividade de vocês. E ajuda muito pra aprender, porque olha só o que eu tive que fazer pra aprender, pra usar todas essas palavras, tá bom? Agora eu acho que você entendeu bem o conceito de falsos amigos, as palavras falsas amigas. Mas agora que eu lembrei, eu não expliquei a situação lá do primeiro sketch, do primeiro minutagem desse vídeo aqui, que eu fiz uma brincadeirinha lá com a firma e com a aclaração. Eu não expliquei o que significa, né? Acabei de me lembrar. Firma eu acho que dá pra entender, assim, porque a gente tem, né, esse negócio de firma autenticada no Brasil, que é assinatura, realmente. Só que tem uma palavra que é pegadinha, que parece muito com assinatura. Mas não é assinatura, que é assinatura. Gente, assinatura é uma matéria. Eles têm também uma matéria. Então, tipo, matemática é uma matéria, biologia é uma matéria. Só que eles também têm assinatura, que normalmente é uma coisa mais assim de faculdade. Então, uma assinatura é um pouco mais complicada, assim, não vai ser tipo matemática básica, não. É tipo lá, álgebra 2. A assinatura álgebra 2, por exemplo. Então, assim, assinatura não é assinatura. Assinatura é firma. E tem, assim como no português, né, que a gente tem o substantivo
assinatura a gente também tem o verbo assinar. Também temos o verbo firmar. Então, yo firmo, vos firmás, ele firma, nosotros firmamos, ellos firman. Então, firmar algo, firmar um papel, firmar um contrato, firmar qualquer coisa. O que é aclaração? Então, maninha, faltou aclaração. Explica o que é aclaração. Aclaração não tem uma tradução, seria aclaração, não faz nenhum, que é escrever um nome por extenso. Porque muitas vezes a sua formatura não dá pra entender o que tá escrito, né? A firmatura eu falei, juntei firma com assinatura, meu Deus. A sua assinatura não dá pra entender o que é escrito. Então você tem que escrever seu nome por extenso ali do lado. E isso é a aclaração. E é muito comum, muito, todos os documentos que você for assinar tem que botar a aclaração também, que é escrever teu nome inteiro. Então você já sabe, firma, assinatura, aclaração, teu nome por extenso, certo? Bora continuar para as outras palavras, que tem ainda muito mais a aprender aqui nesse vídeo, galera. Então já deixa o like e se inscreve. Outra coisa relacionada com documentos e coisas assim mais sérias, que a gente vai ver muito, é um erro super comum, super básico, assim, uma bola fora que muitos brasileiros dão quando vão pra Argentina, que é, quando você vai lá escrever alguma coisa, assinar alguma coisa, tá escrito lá, nombre e apellido. Só que apellido, quando você fala, você não imagina que seja uma palavra parecida com o português, mas quando você lê apellido, parece muito apelido. Só que assim, se você pensar um pouquinho, não faz sentido algum pedir o apelido num documento, né? Mas enfim, sei lá. Às vezes você, né, não passa batido e você bota lá seu apelido. Então, pelo amor de Deus, não façam esse erro, tá? Se tiver escrito lá, nombre e apellido, é nome e sobrenome. Então, se você se chama Francisco Santos, pelo amor de Deus, não me bota nombre Francisco, apellido Chico. Não. Apellido não é apelido, apellido é sobrenome. Apelido, no espanhol argentino, é Apolo. Apolo. Mi apellido es González. Mi Apolo es Maninha. Então, Apolo é apelido, apellido é sobrenome. Bom, a próxima palavra é uma palavra muito usada em ambientes acadêmicos, que é para falar caneta. Caneta, você assim, normal, né? Caneta. Claro, existem vários tipos de caneta, mas assim, um negócio mais geral que você pode usar para qualquer tipo de caneta. Como se fala caneta em espanhol argentino? Lapicera. Lapicera. E daí vem o falso amigo, porque você escuta lapicera e você pensa, não, lapiseira, né? O lápis. Não. Lapicera é caneta. ¿Me puedes prestar una lapicera? ¿Tenés una lapicera para prestarme? ¿Me prestas una lapicera? Gente, essa frase eu escutei tanto no colégio, tanto. Toda hora alguém se pedindo caneta, normal, né? Então assim, prestar uma lapicera. Tá, e como é que eu falo lapiseira então? Se lapicera é caneta, lapiseira é como? Lapiseira, gente, eles usam assim, eles podem falar até lápis, normal. Só que pra realmente ser específico, lapiseira, eles falam lápis mecânico. Lápis mecânico. Mas normalmente eles falam só lápis mesmo. Já lápis, me emprestasse um lápis. E aí você dá uma lapiseira, a pessoa sabe. Então sim, gente, lapicera é caneta. Eles têm também outras formas de falar caneta, mas o mais usado sim é lapicera. E é o mais argentino, assim, porque tem outras palavras que são mais usadas na Espanha. Por exemplo, bolígrafo ou birome, mas é mais usado lapicera sempre. E mais especificamente, assim, para canetas, assim, esferográficas, sabe? Aquelas mais comuns, da Bic, normal, assim. O bolígrafo e a birome são usados mais para canetas. Sabe aquelas canetas tinteiro, aquelas canetas mais chiques, normalmente mais caras? Isso aí são biromes e bolígrafos. Porque essas palavras vêm quando as canetas eram, na verdade, penas, né? Mas não é muito usado. Sim, se for usado, vai ser por gente mais velha e para falar de canetas mais chiques, canetas de tinteiro e tudo mais. Mas normalmente usa lapicera para tudo. Lapicera para caneta. E lapiseira é lápis mecânico ou só lápis. Outra palavra que, assim, eu errei por muito tempo e até hoje, assim, me dava confundida às vezes quando eu penso muito rápido para falar, que é a palavra para vassoura e a palavra para escova. Sim, não tem palavra, é uma coisa nada a ver, mas sim, dá pra confundir demais. E eu tenho uma situação, eu vou falar primeiro, né, o que significa cada coisa. Tem a palavra no espanhol argentino chamada escova. Escova. Você escuta isso e fala, nossa, escova, né, escova de cabelo, escova de dente, enfim, escova. Escova. Escova é vassoura. Escova é vassoura. Vocês acreditam nisso? E eu tenho uma situação muito engraçada que aconteceu com essa palavra específica. Eu lembro como se fosse ontem, no meu aniversário do ano passado, que eu fiz lá. 2024, né? Que a gente tá quase em 2026, mas meu aniversário é em 2024, que é em fevereiro, inclusive, gente. Tá quase chegando. 2024, fevereiro de 2024, eu fiz uma festa lá de aniversário, chamei todos os meus amigos e tudo mais.
E todos argentinos. E assim, ó, teve uma hora que tava todo mundo meio cansado, assim, tava muito tarde na festa, tinha um monte de gente indo embora já, tinha pouca gente. E aí tá tudo meio parado, a música tava mais baixa porque tava muito tarde, tal. E aí minha amiga vem e fala, che, agarra una escoba que vamos a hacer un juego. Me prestas una escoba que vamos a hacer un juego. Buscar uma escova que vamos fazer um jogo. E eu assim, nossa, que legal, vamos fazer um jogo, vou lá pegar a escova, né? Porque ela falou escova, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi uma escova de cabelo, achei que a gente ia papapá. Só que ela falou tipo assim, vamos a bailar com a escova, vamos a bailar com a escova, trazendo uma escova. E aí, tudo bem, né? Dançar com uma escova, achei meio estranho, mas falei, vamos ver, né? Aí eu fui lá no banheiro, peguei a escova de cabelo. Aí quando eu tava voltando pra sala, né? Eu tava no corredor assim, eu tava voltando pra sala e falei, gente, peraí. Como assim dançar com uma escova? Não faz sentido algum. Não faz sentido absoluto. E aí eu me lembrei que escova não é escova. Escova não é escova. Escova é vassoura, gente. A gente ia fazer a dança da vassoura. Era uma dança... enfim, um joguinho meio complexo de explicar, mas basicamente era dançar com não uma escova, meu Deus, olha aí. Não é dançar com a escova, dançar com uma vassoura. Dançar com um cabo de vassoura. E aí no meio, antes de eu voltar pra dar a escova pra minha amiga, eu falei, não é escova, é vassoura. Daí eu vou lá, voltei no banheiro, deixei a escova, fui lá e peguei uma vassoura na cozinha. E daí foi super divertido, foi super legal essa festa, esse dia, enfim. Mas assim, quase dei a bola fora ali, fiquei com vergonha, tá? Porque eu tava há uns anos morando em Buenos Aires, mesmo assim eu tive o probleminha ali de confundir escova com escova, escova com escova. Enfim, então gente, lembre dessa história, toda vez que vocês escutarem escova ou escova, gente, é vassoura. Escova é vassoura. Tá, então como é que fala escova? Como é que fala escova de dente, escova de cabelo, escova de enfim? Cepillo. Não tem nada a ver. Cepillo. Cepillo. Estou cepillando mis dientes. Eles também têm, claro, o verbo, né, que é escovar. Então, cepillando los dientes, cepillando el pelo, cepillando, cepillar. Eu cepillo, vos cepillás, ele cepilla, nosotros cepillamos. Escova com vassoura, cepillo com escova. É um negócio bizarro, assim. Bom, seguindo agora com um exemplo que eu acho que é bem conhecido, na verdade, principalmente hoje em dia com as músicas, com cantores latino-americanos, por exemplo, o Bad Bunny, ou até os mais antigos, a Shakira, que é a palavra, essa aqui, eu não vou falar. Porque assim, quando você lê, você pensa, borracha, né? Uma borracha de apagar, de usar na escola e tal. Mas eu acho que tá tão conhecida essa palavra já que você vê que não é borracha, você sabe? É borracha, você sabe? É borracha ou borracho, que é uma pessoa bêbada, um homem bêbado, uma mulher bêbada, borracho e borracha. Então assim, é muito engraçado, porque você lê, você fala, borracha, né? Não, bêbado. Então como é que fala borracha, né? Borracha de apagar, goma de borrar, ou só goma mesmo. Se você falar goma, já dá pra entender. Então, vamos de novo, o negócio de pedir prestar, né? ¿Me puedes prestar una goma? ¿Tienes una goma para prestarme? Una goma de borrar? Mas não precisa falar goma de borrar inteiro. Só com goma já se entende. Outra frase poderia ser: los jóvenes se ponen muy borrachos en los boliches. Los jóvenes se ponen muy borrachos en los boliches. E o que é boliche? O que é boliche? Gente, boliche não é boliche, vocês acreditam? Esse é outro falso amigo. É balada, é festa, é boate. Então, boliche, tu não tá indo jogar boliche. Não. Você tem que dançar, cantar, enfim. E boliche de jogar é bowling. Eles roubaram a palavra do inglês, né? Bowling. Então, se você vai com boliche, você vai dançar. Se você vai com bowling, você vai jogar boliche. O penúltimo exemplo que eu vou dar pra vocês é de uma coisa que também na minha cabeça não faz nenhum. E demorei pra aprender. Que é a diferença entre oficina e escritório. Ou oficina e escritório. Porque assim, cara, a gente tem essa palavra em português, escreve igual. Oficina escreve igual a oficina, escritório, escritório escreve igual a escritorio. En 2001, com a crise, muita gente tuvo que deixar sua oficina. Aí você pensa, nossa, quanta gente que tinha oficina, né? Que é o quê? Porque eu penso oficina, eu penso em coisa de carro, coisa automobilístico, coisa assim, oficina de alguma coisa, né? Dava uma coisa assim de ONG também, né? Oficina de arte, sei lá. Eu penso numa coisa assim. Não, gente. Oficina é escritório. É o escritório da empresa, é a oficina da empresa. Tá, então o que significa escritório? O que é escritório? Gente, escritório é escrivaninha. Escrivaninha. Então, onde você estuda ali, a mesa que você senta para estudar, para trabalhar, é escritório. E o escritório é oficina.
Então, escritório é escrivaninha e oficina é escritório. Gente, já não faz nem sentido na minha cabeça as palavras, escritório. Então, escritório em português é oficina. E escritório em espanhol é escrivaninha. Olha a confusão. Então vamos lá fazer frases para ver. Escreve aí, já anota aí, porque isso aqui vai confundir muito fácil. Eu trabalho en la oficina de la empresa. Eu trabalho no escritório da empresa. Agora, adentro de la oficina tengo un escritorio donde tengo mis libros. Então, dentro do meu escritório eu tenho uma escrivaninha onde estão meus livros. Então, assim, cara, é muito fácil de confundir, principalmente escritório com escrivaninha. Gente, não faz nenhum. Então é uma coisa que você tem que realmente, assim, praticar. Como eu digo, gente, perseverança, consistência, segue, que em algum momento vai fazer sentido na sua cabeça, porque pra mim já faz, mas capaz pra quem tá começando agora no espanhol argentino já não faça. Então continua, insiste, erra, aprende, que em algum momento vai fazer sentido, eu juro pra vocês. Então assim, gente, vocês veem que tem muita coisa pra desbravar no espanhol argentino. E esses falos são só alguns exemplos, né, que existem vários na linguagem argentina. Se você se interessou, já se inscreve no canal, porque eu vou trazer muito conteúdo importantíssimo para quem quer ir para Buenos Aires, quer ir para Argentina em geral. Você vai morar lá, você vai estudar lá, você vai fazer intercâmbio, você vai só para turismo. Então já me segue aqui. E se você conhece alguém que tá mais ou menos na mesma situação, que quer aprender espanhol argentino, que vai para Argentina em breve, já manda para ela esse vídeo que com certeza vai ajudar muito e vai fazer a pessoa, assim, se livrar de vários perrengues que eu passei por lá, tá? Bola fora, vergonha, assim, erros que eu fiz que, assim, até parecem básicos, mas quando você chega lá, a gente dá um nervoso. Então me segue no canal, compartilha esse vídeo para as pessoas que você acha que vão ter interesse nisso também. E também eu vou deixar aqui na descrição do vídeo pra quem quiser fazer, quiser testar seus conhecimentos aí, se prestou atenção no vídeo e tal, se anotou tudo que eu falei, era pra anotar. Eu vou deixar um teste aqui pra você fazer um questionário, na verdade, pra ver se você aprendeu as coisas que eu ensinei aqui hoje. E se você errar, gente, tudo bem, porque como eu falo, constância é o segredo. Continuar, errar, tentar, que com certeza vai dar certo, tá bom? Então aqui na descrição do vídeo tá o link do questionário pra vocês fazerem, tá? Façam lá. E eu também quero que vocês comentem a palavra que vocês acharam mais absurda, engraçada que eu ensinei aqui hoje. Comenta aí, eu quero muito saber, beleza? Deixa o like, se inscreve, ativa o sininho, porque eu tô postando 2 vídeos por semana aqui pra vocês e não pode perder, né? Se você quiser aprender espanhol argentino de verdade, falado nas ruas, por eu que morei lá por 4 anos, aprendi assim, convivendo com as pessoas, com argentinos, com nativos. Se você quiser falar como nativo, me segue aqui, deixa o like, compartilha e ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo que eu estarei postando aqui 2 vezes por semana, beleza? Então é isso, até logo!